conhece Débora. Débora foi juíza num tempo onde se não tinha juízes mulheres. O livro de Juízes vai relatar vários juízes, um deles é Gideão, como mencionado. E vem Débora. Do nada aparece Débora, que sentava ali à porta e julgava as causas. E Débora tinha aquele chamado, foi chamada por Deus, se permanece firme ali. Permanece firme ali, não se intimida diante das circunstâncias daquela época. Aí Débora está lá, né? Débora está lá julgando todas as causas. Mas eram causas mais comuns, eram causas que com certeza com conversa daria para resolver. Mas do nada tem uma batalha, tem uma guerra. Uma mulher, uma guerra. Ela poderia muito bem dizer: não, Senhor, já fiz a minha parte, está ali meu chamado, já estou julgando, já estou ajudando, vou deixar isso aí com os outros. Ela não poderia ter se retirado, ela não poderia ter sido inconstante na obra do Senhor assim, mas não. Em nenhum momento ela retrocede, ela fica firme, ela vai, ela enfrenta, ela ora, ela conversa. Quando o guerreiro está para trás, ela diz: pois eu vou. Mas quem dará a vitória será o Senhor. Glória a Deus por isso. Débora continua exercendo seu chamado com dedicação e sabedoria, sem recuar. Ela não só permanece no chamado, como ela tem sabedoria para lidar com aquilo. Será que diante de uma batalha a gente permanece sendo sábia? Ou será que quando a gente está passando por uma dificuldade, em vez de tratar bem seu esposo, você acaba brigando com seu esposo, briga com os filhos, se estressa, reclama logo? Ou você continua sendo uma mulher sábia durante essa dificuldade, durante as adversidades, durante as batalhas espirituais que você está enfrentando? Débora era uma mulher sábia. Além de julgar, ela liderou Israel à vitória contra os inimigos e fortaleceu o povo com um cântico de louvor a Deus. O que nós não aprendemos, com a história de Débora. Débora recebeu e permaneceu constante no chamado. Não abandonou Israel nem nos tempos de crise. Começou bem. E o que acontece muitas vezes? Às vezes tem muita gente na caminhada que começa bem, mas na primeira batalha desiste. Começa ali firme, constante. Aí vem aquela adversidade, vem aquela pessoa dizendo: olha, é crentezinha, agora tem que mudar as vestes. Aí pronto, já se afasta. Ou até mesmo nas escolas, faculdades, vem aquela primeira provação de tipo: você não é crente mesmo, defende Jesus aí. E na primeira circunstância, pega e desiste da batalha. Débora não. Débora, ela permaneceu firme. Ela não teve medo, ela não se acovardou diante da circunstância, diante da batalha. E isso que uma mulher de Deus tem que ser. Que diante de uma batalha, ela vai dizer: estou aqui, minha irmã, vou lutar com você. Diante daquela irmã que está passando por uma tribulação com o filho dela, às vezes nas drogas, às vezes doente. Será que você consegue ser firme e constante e dizer: irmão, vou lutar nessa batalha com você? Será que você consegue ser constante quando aquela irmã está querendo esfriar na fé? E você, em vez de falar, de ajudar ela, de chamar ela para orar, você faz reclamar mal? O que tem de pessoas assim? Infelizmente, você tem sido constante no chamado, na sua dedicação, ou a sua dedicação varia conforme a dificuldade? Sua dedicação à obra do Senhor varia de acordo com a dificuldade? Não, essa semana meu filho está doente, está tudo dando errado, não vou para a igreja não. Vou ficar aqui, vou orar a Deus aqui em casa mesmo. Aí quando chega meu filho, não orou, foi assistir a novela, foi brigar com a família, enquanto poderia estar na casa do Senhor buscando e Deus provendo lá na sua casa. Que a gente venha refletir se a nossa fé está variando conforme as dificuldades da vida. E o que não falar agora é de Esther. Esther, eu gosto muito da história de Esther. Quem era Esther, Esther era lá, foi chamada, se tornou rainha, tem toda
Mas a maior admiração pela história de Esther é quando ela fica sabendo que todo o povo dela está com decreto para ela morrer. Está com os descontados para ela morrer. Esther poderia muito bem dizer, não estou no palácio, está tudo bem. O rei nem sabe que eu sou desse povo mesmo, está tudo bem. Meu povo está aí, talvez nem conhece muito o povo, tinha povo muito distante também que ia morrer. E o que eu tenho a ver com isso? Esther poderia muito bem dizer isso. Mas Esther não. Esther pega, chama, vamos jejuar, vamos orar. E diz, eu vou enfrentar. Ela foi enfrentar de uma forma que ela poderia morrer. Ela arrisca a vida dela ao ponto de poder morrer só para defender o povo dela. Será que a gente teria a firmeza e a constância de Esther para defender seu povo, para defender sua fé? Será que a gente conseguiria ser firme e constante nessa circunstância? E ainda mostra ainda mais onde ela foi constante na oração. Ela não pensou só, não, eu sou bonita, o rei já gosta de mim, não tem nada não, vou lá assim mesmo. Não, ela chama todo o povo para orar. Além de ela orar, ela bota o povo para buscar a Deus. Será que a gente tem sido motivação dentro da nossa casa para buscar a Deus, para que toda a nossa família busque a Deus? Ou será que a gente tem sido empecilho para que a nossa família busque a Deus? Será que através do exemplo de nossos, dentro das nossas casas, a nossa família tem visto Cristo em nós? A nossa família, será que tem vontade de servir a Deus só pelo testemunho que a gente dá dentro da nossa casa? Eu te conheço testemunhos, de mulheres que aceitaram Jesus simplesmente pelo testemunho de uma irmã, que era minha mãe na fé, que é a irmã Francisquinha, na minha antiga igreja. Ela disse que todas as vezes, ela nunca ouviu essa mulher gritar e nem brigar com ninguém, era vizinha de lado. E todas as vezes ela passava indo para a casa de Deus com sua Bíblia no braço e louvando a Deus. E toda vez ela se perguntava, será que essa mulher não passa por nada? Será que essa mulher não tem nenhuma dificuldade? Ela está sempre sorrindo, louvando a Deus. Cumprimenta-me com muita felicidade. E sempre ela fazia isso. E várias vezes ela viu ela fazendo isso. Aí teve um dia que ela chegou e perguntou para ela qual o motivo de estar tão feliz. Ela disse, é Jesus. E essa mulher desejou ir à casa de Deus. E essa mulher aceitou a Jesus. Pelo testemunho de uma mulher que passava todo dia indo para a igreja. Será que a gente tem sido essa mulher? Ou será que nós temos sido aquela mulher que, se for para ser crente igual essa mulher, eu nem quero? Se for para gritar com meus filhos igual essa mulher grita, eu nem quero servir a Jesus. A gente venha refletir sobre isso. Esther tomou a decisão corajosa ao interceder pelo povo, arriscando sua própria vida. Mantenha-se fiel ao seu propósito, buscando a Deus antes de agir e não se desviando do plano. Às vezes queremos a resposta de Deus, queremos a provisão de Deus e depois já tomar uma decisão. Não, já decidi. Deus me mandou que eu vou ter que mudar de bairro. Você nem orou. Aí você pega, muda de barco, passa por um problema maior do que aquele que você estava passando. Aí depois, Senhor, me ajuda. Não, a gente tem que orar e buscar a Deus antes da decisão estar no nosso coração. Buscar, Senhor, é da tua vontade. Senhor, é da tua vontade sair desse emprego. É da tua vontade fazer isso e aquilo. É da tua vontade comprar esse carro, comprar essa moto. Será que é da tua vontade? A sua atitude resultou na salvação de toda a nação judaica e na derrota dos inimigos. A abundância na obra do Senhor, na vida de Esther, foi tão grande que ela salvou todo o povo de Israel. Meu Deus, olha só, a gente às vezes acha que por nós não sermos, não, só uma irmã aqui que senta, ora, busca o Senhor na minha casa, mas ninguém
poder da sua constância. Não tem noção do poder da sua oração por vidas. Sua oração pode chegar tão longe que você nem imagina. Sua oração pode chegar naqueles missionários que estão padecendo, pregando o Evangelho. Sua oração pode chegar com provisão, Deus tocar na vida daquele empresário para poder ajudar financeiramente. Eu creio que sua oração pode tocar na mão do empresário para abençoar a nossa igreja, para que ela seja construída logo. Eu creio. Assim como Esther, a gente tem que ter esse desejo de ser constante, de ser abundante na obra de Deus, sem desvanecer. E o que não falar agora de Lídia. Quis trazer a história de Lídia, e vou até pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A história de Lídia é muito curta, e você poderia até perguntar, mas o que você tem para que a gente tem para aprender com a história de Lídia? A história de Lídia vai se tratar rapidinho lá em Atos 16, no versículo 13 ao 15, depois o verso 40. No sábado, aqui Paulo vem falando, né? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura na cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem com os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venhamos ficar com a casa. E nos convenceu. Paulo vai falar que ela convenceu eles a ir para a casa dela e a se hospedar ali. No verso 40, depois de toda a história de Paulo e Silas na prisão, como a gente já conhece, vai dizer: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. O que tu queria trazer com essa história de Lídia, querido? Lídia, uma mulher bem-sucedida. Naquele tempo, uma mulher que vendia, né, trabalhava no tecido de púrpura, era uma mulher bem-sucedida. A Bíblia não vai relatar se em algum momento ela teve esposo e tudo, mas fala que ela e os de sua casa se batizaram e aceitaram a Jesus. A Bíblia vai falando que ela já era uma mulher temente a Deus, sem até mesmo antes de Paulo chegar e pregar o Evangelho. Quando Paulo chega e prega o Evangelho, a Bíblia vai relatar nesse local aqui, em Filipos, que ela é a primeira pessoa a se converter. Ela não só se converte, como ela é batizada instantaneamente, e não só é batizada, como leva de todos de sua casa para ser batizada como ela. Olha só o exemplo de Lídia. É tão rápido a passagem vai falando dela, mas tem tantos ensinamentos para a gente. Assim como que foi batizada, permaneceu firme e ainda levou os seus. A abundância dela na obra do Senhor foi ao ponto de oferecer sua casa para Paulo e seus companheiros, tornando-se a base para a primeira igreja em Filipe. A vida de uma mulher, olha só o tanto que ela alcançou. No verso 40 já vai falando que Paulo vem, né, até a casa dela para se despedir dos irmãos e ali partir. A vida de Lídia, o testemunho, o impacto que Deus teve na vida dela foi tão forte, e o compromisso que ela teve de se manter constante e abundante na obra de Deus foi tão grande, que ela foi sede, provavelmente, da primeira igreja em Filipe. A abundância dessa mulher, a disposição de se colocar nessa posição. Naquele tempo, como Paulo e Silas foram presos, então aceitar Jesus, ser fiel ali a Deus, era algo que poderia levar à cadeia. Pensa comigo, uma mulher importante, rica, o que as amigas dela não iriam falar, o que o público dela ali, as outras pessoas poderiam dizer dela: Lídia, como é que está fazendo isso? Arriscando a tua própria vida.
simplesmente para servir abundantemente na obra do Senhor e ser bênção e